Deus, neste momento nós queremos ouvir do Senhor aquilo que o Teu Santo Espírito quer falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, eu te peço que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, que seja o Teu Espírito Santo aqui falando, e que a Vitória, Senhor, seja apenas alguém que está sendo usado por Ti. Em nome de Jesus, nós queremos que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar. Amém. Amém, irmãos. Há um tempinho que eu não prego, para ser mais exato, tem 2 anos que eu não prego. Tudo 2 anos, João. E vocês vão entender no finalzinho um pouquinho do porquê disso. Mas o Senhor me desafiou a estar aqui essa noite. Estava procurando algum jovem para pregar e tudo mais. Vi com o Emílio. Ele falou que conhecia um colega. Eu falei para meu pai, pai, Emílio conhece um colega. Eu falei, e por que você não prega? E ele falou, tem razão. O Senhor está me chamando há um tempo. E há um tempo eu estava recusando, mas hoje estamos aqui para a glória dele, para ser usados por ele. Bom, hoje nós vamos falar sobre a provisão de Deus, um tema que a gente já conhece muito, um tema que a gente vive todos os dias, um tema que inclusive as pessoas do mundo falam, o Senhor vai prover, o Senhor é por mim, o Senhor ele vem, ele me dá tudo aquilo que eu preciso. Então, a provisão de Deus é algo, digamos, cotidiano para as nossas vidas. É algo que nós ouvimos falar, com certeza, em algum momento da nossa caminhada e que nós sabemos que nós dependemos dela. Eu vou passar por alguns textos nessa noite para que a gente esteja refletindo sobre alguns aspectos da provisão de Deus. E 3 perguntas principais é o que vão guiar, o que vai guiar esse momento de reflexão. Bom, Salmo 104, 14 diz: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o seu alimento. Também no Salmo 145, versículo 14 ao 21 diz assim: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Esses são 2 exemplos que nós temos na Bíblia, de versículos, que dizem sobre a provisão de Deus. A gente vê a provisão de Deus na natureza, a gente vê a provisão de Deus no nosso dia a dia. Conseguimos enxergar que é a provisão de Deus todo esse mundo, esse ecossistema que envolve nós humanos, que envolve nosso bichinho de estimação, que envolve o governo. Tudo isso envolve a provisão de Deus. E a Bíblia ela está cheia de declarações a respeito disso. E nela nós podemos ver lições que nos mostram como a gente deve se portar, como é realmente buscar a Deus e a provisão dele, qual é a nossa parte, o que nós devemos ser diante disso. Eu gostaria de ler neste momento o texto base principal dessa mensagem. Como eu disse, a gente vai passar por outros, mas esse texto está lá em João 6, que fala da primeira multiplicação de pães e mais um foco no finalzinho que eu vou estar lendo. João 6, de 1 a 35, na versão NVI, que diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica de Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários, e não compraria pão o suficiente para que cada um comesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens.
Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar rei à força, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos, a multidão entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaram aqui? Quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quero retornar aqui no versículo 26, quando Jesus responde à multidão. Eu li esse texto para contextualizar o porquê que a multidão estava vendo ali Jesus como alguém que fazia milagres, como alguém que provia, e como é a resposta de Jesus diante disso. E no versículo 26 ele diz: a verdade é que vocês não estão me procurando, vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: a gente busca a provisão ou nós temos buscado o Deus da provisão? Qual tem sido o nosso real objetivo? Será que a gente tem invertido essa hora? Em Mateus 6, 31 a 33 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que serão acrescentadas. Esse texto é muito conhecido por nós. A gente sabe que o Senhor nos ouve. E a gente sabe qual é a ordenança: buscar primeiro o reino de Deus. Mas ele diz que os pagãos correm atrás dessas coisas. E aí é onde a gente tem que se questionar: será que eu tenho vivido como pagão? Será que eu tenho vivido como o mundo? Quando eu falo aqui correr atrás das coisas, gente, não é o nosso dia a dia de ir trabalhar, fazer as nossas tarefas, ter realmente o rendimento, aquele salário que a gente tem que ter na nossa sociedade. Não é isso. Quando diz aqui na palavra, é correr atrás, é só isso me importa. Eu preciso dessas coisas, então eu vou atrás, eu consigo, eu vou atrás e eu vou conseguir. É assim que o mundo dita. É você por você, atrás daquilo que você quer, que você acha que é o melhor para você. Mas o Senhor fala para buscar primeiro o reino de Deus. E isso é muito profundo, irmãos, porque na sociedade que nós vivemos,
a gente tem um discurso totalmente contrário. A gente tem um estilo de vida que muitas vezes dificulta essa realidade que o Senhor nos diz para ter. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que isso significa? Ah, mas Senhor, eu preciso do meu salário, eu vou deixar de trabalhar? Eu vou deixar de ir para o meu trabalho, chegar lá no horário, porque eu quero passar aqui horas e horas com o Senhor, e é maravilhoso estar horas e horas com o Senhor. E aí, Deus, o que eu faço para eu te buscar em primeiro lugar? A palavra do Senhor deixa claro que Ele quer que a gente se aproxime dele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é até mesmo nas coisas cotidianas, nós buscarmos satisfazer a vontade do Senhor. É no meu trabalho, na minha faculdade, é no meu casamento, na minha família, eu buscar, Senhor, o que o Senhor quer? Não, no meu casamento eu buscar saber como o Henrique pode me beneficiar, ou no meu trabalho eu somente pensar, ok, eu vou dar um jeitinho aqui de eu receber mais, eu passar por cima dos meus colegas de trabalho, ou na minha faculdade eu me beneficiar das provas que rolam tanto por aí, com resposta, com tudo mais. Facilitar as coisinhas ali, correr atrás dessas coisas com ferramentas humanas. Isso não é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é abrir mão dessas coisas e perguntar, Senhor, hoje, como é que o Senhor quer que eu te busque primeiro? É sim, abrindo a Bíblia todos os dias, lendo a palavra, recebendo do Senhor, colocando louvores, adorando ao Senhor, tendo tempo de oração, separando momentos de jejum. Tudo isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas não é somente isso. Não é somente naqueles 15 minutos de manhã que estou lendo a Bíblia que eu devo buscar o Senhor. É durante todo o meu dia, a cada segundo do meu dia. Será que nós temos feito isso? Ou será que nós temos invertido essa hora? Será que nós temos feito como o mundo dita e buscado como eu vou conseguir mais dinheiro hoje para alcançar aquilo que eu quero? E não questionar a Deus, e não perguntar, Senhor, é esse o dinheiro que o Senhor dá para a minha vida? Como hoje eu vou me beneficiar de alguma coisa que a sociedade pode me dar? Não. Essa é a mentalidade do mundo. Todos os dias nós devemos nos perguntar o que o Senhor quer de nós. Como nós podemos buscar a todo momento o reino dele, a vontade do Senhor sobre nossas vidas. E quando ocorre essa inversão de ordem, ocorre conforme o mundo quer. Então, na nossa sociedade, a gente tem alguns pontos. Primeiro de tudo, quando eu quero correr atrás das coisas, quando eu quero resolver tudo do meu jeitinho, muitas preocupações virão. Porque eu vou ficar pensando, ok, ai meu Deus, eu preciso dar um jeito de agradar o meu esposo, eu preciso dar um jeito de agradar o meu chefe, eu preciso dar um jeito de agradar o meu professor da faculdade. E eu vou me preocupar sempre o tempo todo, como que eu posso fazer isso com os meus meios? O que eu posso fazer lá no laboratório da UFES hoje para aquele professor ficar satisfeito com o meu desempenho? E, gente, entendam o que eu estou falando. Não é errado a gente pensar realmente como que eu posso agradar o meu marido, como que eu posso agradar a minha esposa, como que eu posso testemunhar do amor do Senhor para o meu chefe, para o meu professor. Não é errado. O problema é quando a gente pensa nisso sem olhar para Deus. O problema é quando a gente olha para as coisas da terra sem questionar aquele que criou tudo que está aqui, confiando apenas no nosso coração. O problema está aí. E na nossa sociedade a gente tem a questão do individualismo e da autossuficiência. Muitas vezes, e é por isso que é um exercício buscar em primeiro lugar o reino de Deus todos os dias, muitas vezes a gente pensa, eu não preciso dos meus colegas, dos meus irmãos em Cristo para realizar algo, não preciso nem da oração deles. Isso daqui eu consigo. Eu vou fazer uma oraçãozinha rápida aqui, não, Deus, abençoe isso daqui, por favor. E agora é comigo, autossuficiência. Eu não preciso nem de Deus para conquistar ou para alcançar aquilo que eu preciso hoje, o que eu acho que eu preciso hoje. A nossa sociedade tem essa mentalidade e nós devemos tomar o cuidado de não inculcar isso em nossas mentes, porque não é isso que o Senhor quer. E a nossa sociedade também é a sociedade do imediatismo e da impaciência. Então, se a gente fala para o Senhor, Deus, por favor, me dá a tua direção, e amanhã Ele não deu a direção, e se a gente tem a mentalidade do mundo, pela pressa, pela impaciência, nós vamos atrás por nós mesmos, e muitas vezes a gente vai para caminhos que a gente não deveria. Então, essa inversão de ordem traz consequências. Uma dessas consequências é o olhar centrado no homem, pode passar em que é o quê? Como eu posso fazer isso hoje?
como eu posso me agradar hoje, como eu vou querer fazer as pessoas olharem para mim e pensarem, nossa, a Vitória faz tudo isso, nossa, a Vitória, ela é ótima no laboratório, ela é ótima nisso, como eu vou querer que as pessoas olhem para mim? Então a gente começa a olhar para dentro de nós, ao invés de olhar para Cristo, que é quem a gente devia estar olhando. Outra consequência é que a gente se afasta da dependência e dos propósitos de Deus. Se eu acho que eu sou autossuficiente, não preciso da direção do Senhor, não preciso da aprovação do Senhor, não preciso do Senhor do meu lado na caminhada, para que Deus? Para que eu vou olhar para Deus se eu acho que eu sou suficiente em mim mesmo? Se eu acho que as coisas desse mundo eu vou conquistar, eu vou alcançar com as minhas próprias forças. Se eu acho que até mesmo a obra dele eu vou fazer com as minhas próprias forças. Imagine, irmãos, se todo domingo a gente tivesse aqui um pregador que ao invés de olhar para Cristo durante a semana e perguntar o que o Senhor quer falar, o que eu vou falar domingo? O que a Vitória vai falar domingo? Até a obra do Senhor, e isso é principal, inclusive, a obra do Senhor deve ser feita totalmente conforme a direção dele. O Senhor nos quer e favorou muito bem como instrumentos para pregar a palavra dele pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelo mundo. Nós dependemos do Senhor. Nós não fomos seres criados para viver por si só. Prova disso é a nossa própria sociedade. Nós dependemos dos serviços uns dos outros. E nós dependemos do Senhor. Nós temos a carência dentro do nosso coração de buscar o Senhor. Outra consequência final de tudo isso é que quando nós deixamos de buscar, nós deixamos de olhar para Ele, as frustrações e as muitas ansiedades, elas virão. E elas virão com força sobre nós. Porque a gente colocou toda a nossa força, o nosso empenho em nós mesmos, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que a gente queria fazer e não naquilo que o Senhor queria de nós. A inversão de ordem, de buscar em primeiro lugar o que eu quero, ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, traz consequências. E consequências muito ruins sobre a nossa vida terrena e eterna. A vida em abundância, a vida eterna, irmãos, começou quando a gente aceitou o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E Ele quer que a gente viva todos os nossos dias um relacionamento íntimo, profundo, entendendo o que Ele quer de nós, para todas as áreas da nossa vida. Então, cada um de nós aqui, devemos perguntar isso ao Senhor todos os dias, Pai, o que o Senhor quer de mim? Como eu posso ser usado pelo Senhor hoje? O que o Senhor quer tratar no meu coração hoje? Essa decisão que eu preciso tomar, qual é a resposta do Senhor? O que é a direção que eu devo tomar? Qual é a direção que eu devo tomar? A segunda pergunta que nós nos fazemos quando a gente pensa na provisão de Deus é: beleza, o Senhor ele vai prover tudo aquilo que eu preciso. Ele cuida dos lírios, dos campos, Ele cuida de tudo que a gente vê ao nosso redor. Ok, Ele cuida de mim. Mas então, o que eu tenho que fazer nesse processo? É só falar, Senhor, estou precisando de uma promoção no emprego aí, abre as portas aí para mim e não ir bater na porta lá? O Senhor pode sim, irmão, enviar alguém muito abençoado para chegar na sua porta e bater assim e falar assim, eu tenho um emprego para você. Mas via de regra, nós devemos agir também. Então, a pergunta é, o que cabe a nós? E eu separei aqui duas ações, ou melhor, duas atitudes que cabe a nós como seres humanos, filhos do Senhor, cristãos. A primeira delas é o confiar. Em 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Também em Mateus 7, 9 a 11 diz assim: qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por que não confiar num Deus que é tão majestoso, que cuida, que já deixou bem claro que Ele nos ouve? Essa semana eu estava no ônibus, voltando para casa com uma colega, e aconteceu algo muito curioso, né? Essa colega, eu nunca fui muito conversar com ela na minha sala, era da minha sala na UFS, e aí nas férias ela mandou mensagem, Vitória, no WhatsApp, me fala nas igrejas aí para eu ir. Aí eu lá de Vitória, eu falei algumas lá de Vitória Batista, né, que é o que eu conheço. Falei da nossa, caso ela quisesse vir aqui. Tudo bem, morreu. Orei por ela.
essa semana, indo embora, não planejava encontrar ela, encontrou ela conversando com uma colega minha, com os olhos cheios de lágrimas, e falando do quão maravilhoso é o Senhor. E falando o quanto que ela foi encontrada por Ele, o quanto que Ele tem transformado a vida dele. E ela pensou bem assim, vou falar um pouquinho mais baixo agora, estou animada. E ela falou bem assim, como é que pode? Ela passou por um término, e ela falou assim, aonde que eu ia passar por um término e ia para a igreja ao invés de ir para a balada? O Espírito Santo fez alguma coisa. E aí ela estava contando sobre a transformação que ela viveu nas férias, chorando, e aí num momento no ônibus ela falou assim, eu fico pensando como eu vivi tanto tempo longe dele, como que pode alguém que nos ama tanto e a gente não estar com ele? E eu olhando ela falando assim, Santo Deus, que maravilhoso. Porque é muito bom, irmãos, não é? Quando a gente vê pessoas do nosso cotidiano aceitando ao Senhor e vendo, caramba, Deus, que lindo, glórias ao teu nome, porque isso é o agir do Espírito. Mas o que ela falou é verdade. Como é que pode a gente olhar para esse Deus que ama tanto e ainda assim escolher viver os nossos dias longe dele? E não se engane pensando que é só quem está no mundo que faz isso. Muitas vezes nós erramos, olhamos para Deus e falamos, ok, Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor mandou seu filho aqui nesse mundo para morrer por mim, se sacrificou, se foi ressurreto por mim. Eu sei de tudo isso. Mas hoje eu vou dar a conta sozinho. Mas hoje eu não preciso da tua graça. Muitas vezes a gente faz isso, ou fala isso com as nossas atitudes, apesar de a gente não dizer isso para nós mesmos. O Senhor quer total dependência, porque nele nós podemos confiar. Nele não há sombra de dúvida. Irmãos, o Senhor é fiel, a palavra dele é essa, e ponto. Ele jamais ia falar, não, pode confiar em mim, e fazer como os humanos, pode confiar em mim. E aí na hora de contar, cadê a pessoa que confiar? Não. O Senhor, ele diz, confie em mim. E ele fala isso não só porque ele é fiel e ele é confiável. Ele fala isso porque somente confiando nele é que nós viveremos a vida que ele tem para nós. Somente assim. Então a primeira atitude que nós devemos ter diante da provisão de Deus é confiar. Confie, não duvide. O Senhor, ele disse que ele vai cumprir. Se o Senhor disse para você que ele vai cumprir algo na sua vida, espere. Ele vai cumprir. E ele faz tudo no tempo certo. Apenas espere e confie, porque nele nós podemos confiar. E a segunda atitude... e aí você pode dizer para mim bem assim, Vitória, na Bíblia fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu posso todas as coisas, aí a gente esquece, naquele, é nele, é estando nele, gente, e naquele é estando realmente nele. Não é, ok, fazer alguma coisa aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, me fortalece aí agora, por favor. Se no meu dia a dia eu não busco a força que vem do Senhor. É sim o Senhor que nos fortalece. Sim, nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Mas nós precisamos estar nele. Para isso nós precisamos confiar, nós precisamos buscar. Cada dia mais estar na presença dele. A segunda atitude, então, que nós devemos ter é o agir. Vou ler outro texto aqui com os irmãos, que é 2 Reis 4, de 1 a 7. Diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa mulher dependia da provisão de Deus. Esse profeta perguntou, como eu posso te ajudar? Mas ele também disse o que ela precisava fazer. Será que nós temos buscado a provisão do Senhor
Deus tem perguntado: como eu posso te ajudar? Nós temos dito o que nós necessitamos, mas a gente não tem agido. Há situações, irmãos, que a provisão de Deus muitas vezes está além daquilo que nós podemos fazer qualquer coisa. Mas no nosso dia a dia, a provisão de Deus envolve a atitude da nossa parte. Essa mulher foi, pegou as vasilhas com os vizinhos, foi enchendo até que se encheu tudo aquilo que ela precisava. E a provisão veio no momento certo, naquele momento que ela precisava, que os filhos dela precisavam, para não virarem escravos. E aí, quando a gente olha para a figura de Eliseu, ele pergunta: como eu posso ajudar? E Deus, ele nos pergunta. O Senhor, ele não só quer, ele pode nos ajudar. E ele está perguntando todos os dias para realizar a obra que ele tem por nós. E aliás, a gente via perguntar: Senhor, ajuda-me da maneira que o Senhor quiser, e me dá a tua direção. E no momento que ele der a direção: ok, Senhor, vem com a tua capacitação, vem com a tua força para que eu cumpra aquilo que eu preciso cumprir, para que eu faça a minha parte. E diante disso, a gente vê que Eliseu perguntou, deu a direção, a mulher obedeceu e ela foi abençoada. O Senhor faz isso conosco. O Senhor está querendo trazer a provisão dele sobre nossas vidas. Ele tem dito o que nós devemos fazer. Muitas vezes o que nós devemos fazer é esperar. Nós devemos ter um coração obediente. E não é facilitar as coisas. Se Deus diz para você: faça X, faça X. Não vá com as suas forças e faça Y achando que vai adiantar o processo. O Senhor, ele tem um tempo determinado. O Senhor, ele tem a sabedoria sobre todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, irmão, nós queremos algo que é claramente bom, mas que se vier no tempo errado, será maldição sobre nossas vidas. Não será aquilo que o Senhor quer sobre nós. Será que a gente tem usado aquele pouquinho que nós temos? Ela disse o pouquinho que ela tinha. E ela usou isso. E isso frutificou. E isso multiplicou. E isso trouxe a paz. Então não diga para você mesmo: ah, Senhor, mas eu não tenho nada. Ah, Senhor, mas eu não sei como falar. Ah, Senhor, mas eu não sei como agir. Pegue aquilo que o Senhor te deu, porque Ele te deu algo. A vida que Ele te dá, inclusive, é uma dessas coisas. E use para fazer a vontade dEle. Porque Ele quer te usar. E nós devemos estar obedientes àquilo que Ele fala. Então, irmãos, que a gente ouça aquilo que Deus está falando conosco, porque Ele está falando. Que a gente haja com aquilo que a gente tiver em mãos, da melhor maneira que a gente puder, entendendo que o Senhor está dando a direção, como Ele mostra ali naquela viúva. E por fim, confie, porque é Ele quem te sustenta. E é maravilhoso isso, porque não é qualquer um que está nos sustentando, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso que nos criou, que sonhou conosco, que nos formou, cada um de nós, cada uma das nossas identidades aqui, desde o mais pequeno ao mais velho. O Senhor sonhou, nos desenhou, nos formou e tem propósitos todos os dias na nossa vida. Nós temos falado sobre os batistas, completando, pregando o Evangelho. Esse é um propósito enorme sobre nossas vidas, cada um de nós aqui. Não por sermos batistas, mas porque esse é o Evangelho. Levar o Evangelho, nós precisamos fazer isso. Então, se você fica pensando: ah, mas Deus tem propósito nenhum para mim. Tem sim, pelo menos esse Ele tem. E você deve descobrir o que mais Ele tem na sua vida. Por fim, última pergunta é: qual é a provisão de Deus para os nossos momentos de luta, para os nossos desertos? Nos versículos 31 a 35 de João 6, ele diz bem assim: os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu de comer do pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Em João 6:27, que eu acredito que está aqui, diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. A provisão do Senhor para os nossos momentos, principalmente para os nossos momentos de luta, é Jesus. Jesus é a nossa provisão. É nele que nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos.
Jesus é a provisão a partir do momento que Ele é a nossa salvação. E é nele que nós devemos confiar. No Salmo 145, 18 a 21 diz: o Senhor está perto de todos os que me invocam, de todos os que me invocam com sinceridade. Realiza o desejo daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei ao Senhor. Que todo ser bendiga o seu santo nome para todos. Irmãos, no início desse ano, eu entrei num processo de muita tristeza. Muitas coisas aconteceram na minha família, muitas coisas da minha faculdade, que foram entulhando no meu coração. E isso só aconteceu porque eu não quis olhar para Cristo e dizer: Senhor, isso daqui está doendo. Senhor, por favor, me ajuda. O Senhor, Ele está dizendo aqui, o Senhor está perto de todos os que invocam. Se o Senhor Jesus é a nossa provisão, se o Senhor Jesus é a quem nós devemos buscar nos momentos de luta, e se Ele diz que está perto daqueles que o invocam, a nossa ação deve ser: Senhor, Senhor. A nossa ação deve ser invocar o nome do Senhor. Sozinho nós não podemos nada. Eu cometi um erro no início desse ano de ter a minha vida devocional, orar ao Senhor, mas nunca tocar no ponto que estava me doendo. Nunca dizer: Senhor, vem tratar as minhas feridas. Pela graça dele, no último mês, ele falou: ora e abre o seu coração. E eu abri, ele trouxe tamanha paz sobre o meu coração. Paz que eu podia ter tido lá no início. Meu irmão, o Senhor é confiável, o Senhor nos ama, Ele nos ouve, Ele quer nos ouvir. Então, se você está passando por um momento de luta neste momento, o Senhor quer que você fale com Ele, porque só Ele pode te dar a paz. Só Ele é a provisão que você precisa. Só nele nós teremos a verdadeira paz. É Ele quem vai curar o nosso coração das feridas. É Ele quem vai trazer a alegria de novo. Então, irmãos, que quando a gente passar por um momento de alegria, a gente glorifique e agradeça ao Senhor, porque aquela alegria é provisão dele também. Quando a gente passa por um momento de dificuldade, de luta, pelos desertos da vida, que olhamos para o céu e possamos dizer: o Senhor, Ele está aqui. Ele quer me ouvir. Ele tem o maná, Ele tem a provisão para esse momento de luta, de fome, de luto, de qualquer coisa que eu estou passando. O Senhor, Ele está aqui. Não cometam, irmãos, o erro de... Eu cometi esse erro de achar que eu podia simplesmente falar com Deus as demais coisas que eu queria ser usado e tudo mais, e não tratar aquilo que estava doendo, porque isso atrapalhou as outras coisas. Como eu disse, há 2 anos eu não tenho pregado na igreja. No início foi realmente por impossibilidade, tenho que preparar e tudo mais. Mas esse ano foi porque eu estava assim: ai Deus, está doendo tantas coisas, e eu sei que o Senhor vai falar algo que eu preciso tratar em mim primeiro. Esse momento de luta que eu vivi, eu não fiz o último passo, entender que Jesus era a provisão que eu precisava. Entender que eu precisava abrir o meu coração. Não tenham vergonha, irmãos. Muitas vezes na sociedade que a gente vive, a gente pensa: não, eu não posso ser sincero, não posso dizer o que está doendo, não posso dizer com todas as palavras: Senhor, isso daqui está doendo muito. Não. Primeiro de tudo, o Senhor conhece o nosso coração. Mas ainda assim, Ele quer que a gente fale. Porque, primeiro, falando, a gente já vai tirar um peso enorme do nosso coração na presença dele. Segundo, Ele quer falar de volta no nosso coração. Ele quer trazer a paz, Ele quer trazer a provisão para o momento de luta. E Ele quer que a gente faça a nossa parte. Porque Ele não virou para mim e falou assim: ok, Vitória, eu vou tirar a sua dor. Não, Vitória, eu tiro aqui a sua dor. Mas a partir de agora, me busca de verdade. Me diga o que está doendo. Volte a falar do meu amor. Volte a viver aquilo que eu tenho para você. E o Senhor está falando isso nessa noite. Abra o seu coração para Ele. Viva os propósitos dele sobre a sua vida. Porque Ele está falando. Nós devemos ouvir em todos os momentos. Amém. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é a nossa provisão. Obrigado porque o Senhor é Deus altíssimo, digno de toda confiança, de todo louvor, de toda adoração. Pai, nós não somos merecedores. Ah, Senhor, quão pequenos, quão deploráveis nós somos. Mas em Ti, ó Senhor Jesus, no Teu sacrifício por nós podemos acessar ao Pai. Obrigado, Senhor, porque isso é provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Em Ti nós podemos, Senhor, dizer o que nós precisamos, o que nós queremos, e receber de Ti a verdade que o Senhor quer sobre a nossa vida.
a direção do Senhor, a provisão do Senhor. Santo Deus, que a nossa mentalidade não seja de apenas ter o Senhor como mordomo a quem recorrer quando precisamos de algo. Não, Senhor Deus, que venhamos todos os dias te perguntar o que o Senhor quer de nós. O que precisamos fazer para que a sua provisão venha sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. O que podemos fazer, Senhor Deus, para levar a tua palavra àquele colega que está do nosso lado todos os dias. Jesus, nós te louvamos, Pai. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. A tua Bíblia, Senhor, tem tantos salmos, tem tantos versículos, Senhor Deus, que dizem da tua grandiosidade. Que dizem quantas vezes, Senhor, na história do teu povo nós vemos a tua provisão. Ah, Senhor Deus, o Senhor abriu um mar. Santo Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Jesus, por estar aqui. Obrigada porque nos momentos em que nós precisamos do Senhor, o Senhor está lá. Tire de nós, Senhor Deus, a cegueira espiritual. Tire de nós, Senhor Deus, a arrogância de achar que não dependemos de Ti. Ah, Pai Santo, que possamos realmente todos os dias te perguntar e buscar em primeiro lugar ao Senhor. Que não sejamos, Senhor Deus, como um mundo que corre atrás daquilo que acha que é melhor para a própria vida, que corre atrás de riquezas, que corre atrás de bens materiais. Não, Senhor Deus. Que busquemos em primeiro lugar o Teu reino, que confiemos, Senhor Deus, que as coisas que nós necessitamos e que o Senhor sabe serão providas pelo Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Ah, Jesus, pela nossa própria história nós não podemos duvidar de que o Senhor é conosco. Repreenda, Senhor Deus, em nosso coração todo pensamento maligno que vem, carnal, de achar que nós somos independentes, que nós somos autossuficientes, de achar que o nosso jeito é melhor que o seu. Ah, Senhor, quão maiores são os teus caminhos, quão mais altos. E obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos permitiu conhecer o Teu Santo Espírito. E hoje podemos estar aqui, te louvando, recebendo a Tua palavra. Que todos os dias, Senhor Deus, isso venha ocorrer em nossos corações. Pai, que criemos o hábito, Senhor Deus, de Te buscar, de ler a Tua palavra, de entoar louvores ao Teu nome. Santo Deus, que as desculpas de que não há tempo caiam por terra, porque o Senhor deve ser a nossa prioridade. E nós queremos isso sobre nossas vidas. Dar-nos estratégias para buscarmos ao Senhor, no tempo, Senhor Deus, que temos. Tire de nós as distrações, porque nós queremos mais de Ti. Nós queremos, Senhor, mais de Ti, do Teu Santo Espírito. Mas, Senhor, que na nossa caminhada a gente não olhe mais para a Sua provisão do que para Ti. Que, na verdade, possamos olhar para o Senhor, Te adorar pelo que o Senhor é e reconhecer que tudo que temos, tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor provém, não é por nós, não é porque nós merecemos, mas é porque o Senhor é o amor grandioso. É aquele amor que morreu por nós lá na cruz. Jesus, obrigada. Não há palavras, Senhor, para agradecer a Tua provisão todos os dias em nossa vida. Quão é merecido, Senhor. Ah, Senhor Jesus. Teu amor é maravilhoso. E nós queremos viver para Ti todos os dias da nossa vida. Se alguém aqui, Senhor Deus, não tomou essa decisão ainda sobre a vida dele, que neste momento o Teu Santo Espírito toque o coração. E que as nossas vidas saiam daqui mudadas, transformadas. Que todos os dias busquemos em primeiro lugar o Teu reino. Que creiamos sim na Tua provisão. Que façamos a nossa parte. E que olhemos para Jesus em todos os momentos. Nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de dor. Dá-nos, Senhor Deus, intimidade com o Senhor no nosso secreto, para abrir o nosso coração, dizer as nossas dores, dizer os nossos anseios, e dá-nos um coração quebrantado, ouvidos atentos para ouvir o Teu falar no nosso coração. Usa-nos, Senhor Deus, para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém.